In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, querido José Maria e Neide, querido nada de Fortaleza, hein? Atravessar no Brasil. Que belo. Mas estamos aí no terceiro domingo de Páscoa. Então, a Santa Igreja, no Vetus Ordo, divide o tempo pascal em duas partes. A primeira de 3 domingos, inclusive aquele da Páscoa, tem que contar aqui também, de 3 domingos, nos maravilha com a ressurreição do Senhor. Nos estampa diante dos nossos olhos a imagem do Cristo ressuscitado. Já os últimos 3 domingos, a segunda parte, começa hoje, já começa a despedir do Senhor, viu? Essa segunda parte dói um pouco, né? Um pouco bastante. Então, sim, começamos a despedir do Senhor. Olha, eu digo, não, vamos ler direito esse evangelho. Ele é escrito para nós, é para nós. Nunca na história, para os homens, quanto para nós, nem para os apóstolos. Porque quando fala em ver de novo e em alegria que já não pode ser tirada pelos homens, não fala quer dizer, Jesus estava com eles, aí um pouco de tempo desapareceu com a morte, aí voltou de novo um tempo aparecendo para eles, vislumbrando-os com a visão da sua ressurreição, né? E depois foi para o Pai. Mas não é dessa que Jesus está falando. Jesus está falando dessa ida para o Pai, nós ficarmos sem Ele, estamos sem Jesus. E o seu retorno, então, a alegria que não pode mais ser tirada. E então esta alegria. Portanto, para nós, sobretudo para nós que Jesus fala. A encorajar-nos, a dar-nos força, porque não é fácil viver neste mundo sem Jesus. Não é fácil. Não é nada fácil, nada gostoso viver nesse mundo sem Jesus. Sim, digam os apóstolos, digam Maria, naqueles 3 dias que ficaram sem ele. Digamos nós, nesses séculos, nesses 2 milênios, sem a presença do Senhor. Então, já nos consola em adiantado o Senhor, com a promessa dessa alegria que homem algum já não poderá mais nos tirar. E por que não poderá mais nos tirar? Porque ele permanecerá sempre conosco. Ai, eu fico tão sentido com essa gente, amigos queridos, e padres, padres que sabem que atenção, padres que sabem muito bem que esse negócio de milênio foi condenado pela igreja. E que estão falando e esperando agora um castigo, alguma coisa da glória do Senhor, no Espírito Santo, nem digo mais, nem tenho coragem de dizer que seja o retorno do Senhor, mas depois que a igreja decaia de novo. Não é assim. Digo e repito incansavelmente, Apocalipse 20, isto é, o milênio já passou, já tivemos o milênio. A igreja já foi gloriosa neste mundo e agora está em queda livre. Precipitando-se em queda livre. Então não se deixe enganar, não há isto. Não há esse negócio de milênio entre nós e o retorno do Senhor. Ele virá em breve. E virá em breve. E então a nossa alegria já... Ao lado, veja, a liturgia de hoje
tem essa quebra. E bem que o faz. Porque ao lado dessa visão, dessa promessa do retorno do Senhor, nós estamos com essas notícias de Pedro na epístola da missa, na primeira leitura. Hein? Dizia Pedro que nós vivemos entre pagãos. De fato, no seu tempo, eram os pagãos, né? Eram pagãos. E dava 2 conselhos, Pedro. Primeiro, é claro, de uma vez estrangeiros neste mundo, mas ainda neste mundo, tem que seguir as regras deste mundo. Né? As regras dos pagãos. O governo dos pagãos. Né? As ordens deles. Né? E até para os escravos. Ele fala hoje até para os escravos. Né? E depois, deslumbrarmos com a vida católica, com a vida cristã. Né? Ser no meio dos pagãos, alguém que faça sentido neste mundo. Este mundo é sem sentido. Alguém que faça sentido neste mundo. Então, são conselhos certamente para nós. Né? Certamente para nós. Mas o nosso caso é particular, queridos. Né? Porque hoje não estamos mais no meio de pagãos. Hoje não pode se dizer que o mundo é pagão. Porque o pagão afinal, buscava algum Deus. Né? Buscava, sinceramente, a algum Deus. Seja nas suas tradições humanas, seja na sua fantasia, nas histórias que os antigos contavam, sempre enfeitando. É que nem meu pai, né? A cada conto aumentava um ponto. Para tornar mais interessante para as crianças as suas histórias, né? A cada conto aumentava um ponto. Ele sempre dava um jeitinho de enfeitar mais. Né? Enfeitar mais. Então, assim os homens foram criando muitas religiões, né? Muitas crenças, muitas anedotas até, para poder ensinar aos filhos, ao povo, algum provérbio útil. Então, mas acreditavam em criaturas celestes, em deuses, em divindades. Né? Hoje não mais assim. Hoje não se procura mais a Deus, a algum Deus. Não. Hoje se procura uma ligação direta com demônios, com diabos, com o diabo. Diga-o esse congresso lá em Boston que está assombrando todo mundo. Alguém duvida do que estou dizendo? Leia os jornais, né? Veja o que está acontecendo lá em Boston desde 3 ontem, né? Então, antes de ontem, né? Então, há pouco tempo, queridos, era tudo escondido, viu? Eles faziam sim, ó, desde a década de 60, 70, eles fazem grandes reuniões, como eu tenho dito, fazem grandes reuniões e muitos sacrifícios. Né? Agora, eles são com tanta coragem que vem à luz. E Boston é para ser essa amostração deles, assim, gigantesca para o mundo inteiro, dessa reunião satânica. Hoje nós estamos entregues à mão de satanistas. Né? Os nossos governadores, os nossos príncipes, os nossos principais, estão entregues nas mãos do demônio. E para aquele entrar um desses palácios, não digo o nome, né? Para aquele entrar num dos nossos palácios, aí ele não convidou batuqueiros e macumbeiros e não sei o quê, para fazer os seus descarregos lá no palácio e contaminar tudo com o demônio. Hoje, queridos, mas a maciça maioria, a grandíssima maioria dos governos, dos grandes, e dos grandes não só dos estados, mas também do poder econômico, né? Não só do poder político, mas também do poder econômico. E não só do poder econômico, mas também do poder científico e tecnológico, e também das artes, e também da cultura.
e nas escolas e nas universidades. E em toda a parte estamos entregues aos demônios. Cultua-se, sacrifica-se e busca-se. Não sei se vós lestes, saiu o Bofinho aqui brasileiro, o ex-padre e ex-teólogo. Não saiu, é um horror, não saiu ele defendendo, santanizando, não é satanizando, é santanizando a Lúcifer. Ele começa assim, quer ver o artigo? Está defendendo a Lúcifer. Dizer, não, ele nasceu na maior luz. E dali ele vem abaixo, querido. Defendendo Lúcifer, defendendo com unhas e dentes Lúcifer, o amiguinho dele. Que ele seja amigo. Temos nós por amigos a Deus. Que coisa! Que coisa! Isso penetrou toda a igreja, contra a igreja. Olha o que deu a fumacinha de Satanás que denunciava Paulo VI. Idiotamente, isto é, sem perceber que tinha sido justamente o tal do Vaticano II, que ele tinha dirigido, né? Que tinha aberto e escancarado. Hoje deve-se dizer, já destruiu a Santa. Essa fumaça penetrou, não só por fresta, mas por portões escancarados a ele, e agora é dele. Essa contra a igreja é dele. É dele, com perseguição a tudo que há. Diziam os bispos alemães ainda esta semana, dizia um bispo alemão, a nossa revolução é ainda mais forte e mais radical que a de Lutero. E Francisco não defende a igreja contra os resultados da sinodalidade a que chegaram os alemães. Não, ele acabou de parlamentarizar a igreja. Ele deu voto agora às mulheres, aos leigos, aos jovens, a todo mundo dentro do em outubro agora, dia 23? Enfim, na Assembleia, que era dos bispos, não é mais sínodo dos bispos, agora é um sínodo parlamentar. Todos terão direito não só à voz, como ao voto. Todos poderão decidir junto. Não é? A igreja não é mais dirigida pela hierarquia. A igreja não é mais dirigida por aqueles que Jesus, nosso Senhor, lhe deixou à frente, a cabeça, em caput, a cabeça. A igreja é acéfala. Agora é uma reunião de todos iguais. E Deus entre estes. Né? Aliás, Deus para eles nem existe mais. Né? Nem importa mais. Né? E não estão aqui e acolá, em toda parte, querendo escrever um novo evangelho, uma nova Bíblia. O padre James, aquele, acaba de dizer que não pode seguir São Paulo assim. A Bíblia tem coisa que tem que estamos nas mãos. Não é mais pagão. O mundo não é mais pagão. O mundo deixou de ser pagão. O mundo agora é satânico. É satânico. Este é o estado em que o mundo se encontra. E nós no meio. E nós aqui dentro, queridos. Né? E estão tratando de nos alcançar por todos os meios, os mais sutis, os mais terríveis. Porque querem, através até da água, dos alimentos e dos remédios, querem mexer no nosso DNA. Querem mexer ali. Estão nos transformando em antenas que captam o 5G, a 6G, o 7G, para nos dirigir com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Já não sermos mais humanos, criaturas criadas por Deus, mas seres forjados pelo homem. Né? E olha, que ainda anunciavam, e até
até Elon Musk dizia, vamos parar com essas experiências, pelo menos 6 meses. Ele mais 1000 e tantos homens aí de poder. Vamos parar com essas experiências de inteligência artificial, porque isso vai acabar com o último dos homens. Olha quanta oportunidade de nos extinguir o demônio tem na mão. Né? Tem a guerra, tem ainda a guerra, a fome, a doença, a inteligência artificial, o satanismo. Tudo para aniquilar, para extinguir a humanidade, exterminar com a humanidade. Olha, veja, é neste meio que nós estamos, queridos. Estamos no meio disto. Se nós não guardarmos a esperança de ver o Cristo daqui a pouquinho, de Ele estar de novo no meio de nós. Se não guardarmos firmes e fortes a advertência de Pedro de, apesar de tudo isso, continuarmos a viver de cristãos. Viver de cristão. Se não guardarmos esta esperança e este mandamento, aí então sim, perdeu-se tudo. Somos o restinho. Aí ter-se-á perdido tudo. Se nós não guardarmos a esperança do retorno do Senhor em breve, se nós não guardarmos o mandamento de viver de cristãos, acabou-se tudo. A última esperança, somos a última esperança da humanidade. Né? A última. Não percamos nenhuma dessas duas coisas. Nem a esperança de ver o Senhor em breve, nós mesmos, esta geração. Nem a certeza de que devemos fazer de tudo. Hein, José, Maria e Eneide, fazer de tudo, atravessar o mundo, mas não perder a fé, não perder a religião católica. Atravessar o mundo, mas não perder isto, de jeito nenhum. Vamos atravessar o mundo, vamos procurar onde tem uma comunidade, irmãos que vivam, algum padre que procura viver. Mas vamos fazer, não podemos deixar de viver de cristãos, de católicos mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.